Queria te convidar a abrir a Bíblia, na carta aos Hebreus. Louvado é o nome de Jesus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Eu quero ler com você o verso 1 até o verso de número 3. Glórias a Deus. Carta aos Hebreus, capítulo de número 6. Vamos ler o verso de número 1 até o verso de número 3. Vai dizer assim a palavra do Senhor: Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Amém? Fecha os teus olhos, Pai, te louvamos pela tua palavra. Eu peço que o Senhor possa agora, por meio do teu Espírito, ministrar ao nosso coração a tua vontade e aquilo que o Senhor tem para nós. Que o Senhor possa tocar em nossos corações, em nome de Jesus, que toda ação contrária do inimigo seja repreendida agora e que nós possamos receber a porção da tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Irmãos, nós, quando olhamos para a carta aos Hebreus, a carta aos Hebreus é um dos escritos mais profundos do Novo Testamento. Quando nós estudamos e paramos para meditar na carta aos Hebreus, nós vamos encontrar diversas revelações com relação ao plano de Deus para a humanidade, o plano de Deus para a redenção do homem. Basta nós olharmos para a carta aos Hebreus, que vamos entender muitos dos aspectos do plano de Deus para a salvação do homem por meio de Jesus. O desafio do autor aos Hebreus é mostrar um Jesus que é superior a qualquer outra coisa que a Bíblia apresenta. É olhar para um Jesus que é maior que Moisés, que é maior do que a lei, que é maior do que os anjos, que é maior do que o sacerdócio, que é maior do que o tabernáculo. Esse Jesus que é superior a todas as coisas. O autor aos Hebreus, alguns acreditam ter sido Paulo, seu escritor, mas quando nós olhamos para os seus escritos, nós encontramos profundas revelações que apontam para Cristo, usando figuras do Velho Testamento como tipologias em que se cumpriram todas essas coisas em Cristo Jesus. O autor escreve esta carta para judeus convertidos ao cristianismo, que estavam passando por perseguições por conta da sua fé, por conta de carregar a Cristo em suas vidas. E quando nós olhamos para o contexto em que a Bíblia agora apresenta, nós vemos que o autor no capítulo 5 vai olhar para eles e vai dizer: olha, o que eu tenho para ensinar para vocês são coisas profundas. Diga, coisas profundas. Só que vocês não estão prontos para receber estas informações, pois ainda vocês não amadureceram na fé. Nós vamos ver isso no capítulo 5 de Hebreus, no verso 11 ao 14, na versão A Mensagem. Deixa eu ler para você. O que o autor aos Hebreus vai dizer a estes judeus convertidos a Cristo, depois de falar da grandiosidade de Cristo, ele vai dizer: olha, tenho muito a dizer sobre esse assunto. Qual o assunto? A grandiosidade de Cristo, a revelação de Cristo através do Velho Testamento. Mas é difícil argumentar com vocês, pois se apegaram ao mau hábito de não ouvir. Vocês já deveriam ser mestres, mas percebo que ainda precisam de alguém que se sente com vocês e ensine de novo os princípios elementares acerca de Deus desde o início. Estão bebendo leite materno quando deviam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O leite é para principiantes, inexperientes nos caminhos de Deus. O alimento sólido é para quem tem maturidade
e alguma prática em discernir o certo do errado. O autor aos Hebreus, com revelações profundas a respeito de Cristo, ele começa a ensinar coisas extraordinárias àquele povo, mas de repente ele para e argumenta: eu tinha muito mais coisas para falar com vocês, eu tinha muito mais coisas para ensinar a vocês, mas vocês não conseguem discernir essas coisas e essas revelações, pois vocês ainda precisam permanecer nos princípios elementares da fé cristã, nos princípios elementares do Evangelho. Por isso, precisam permanecer com leite, não posso entregar-lhes comida sólida. E este autor, no capítulo 6, ele vai estimular estes judeus a abrirem o coração para o conhecimento, abrirem as suas almas para receber o novo de Deus. E ele vai dizer: olha, vamos deixar de lado esses fundamentos que já era para vocês terem passado por eles e ainda permanece neles, para que vocês prossigam em direção à perfeição e recebam de Deus o novo, e recebam de Deus coisas extraordinárias, para que Deus nos leve para aquilo que é perfeito, não lançando de novo as bases do cristianismo. E aí ele vai nomear todas elas, e ele vai dizer quais são as bases do cristianismo. Ele vai dizer: o arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Dito isso, o Senhor colocou ao meu coração para que pudéssemos estar falando aqui durante alguns dias, como uma série de pregações, buscando nos aprofundar um pouco mais em cada um desses pilares do cristianismo. Porque precisamos perceber uma coisa: o autor aos Hebreus vai dizer que estes ensinos, estas doutrinas, são princípios elementares. Princípio no grego original são princípios fundamentais e primários de uma arte, de uma ciência ou disciplina. Elementares, aquilo pela qual algo começa a ser, ou seja, não dá para existir cristianismo sem antes ter estas bases bem estabelecidas em nossos corações. E o que Deus ministrava ao meu coração por meio do Espírito é que precisamos voltar lá atrás e entender algumas coisas que parece que aceitamos a Jesus e seguimos a vida como se nada tivesse acontecendo, e deixamos de lado bases que não podem faltar nas nossas vidas, bases que eram para termos alicerçados a cada uma delas quando iniciamos lá atrás, porque não dá para ter cristianismo sem essa estrutura. Princípios elementares, fundamentais, pela qual sem eles não dá para existir. A fé em Cristo Jesus é pautada por doutrinas e ensinamentos básicos que a igreja precisa ter. E qual é o grande problema? Vivemos num dia e num tempo onde a igreja como um todo tem levado um cristianismo completamente desestruturado. Imagine você é novo numa empresa e o teu patrão lhe coloca um encarregado. E o encarregado não vai com sua cara. Ele não gosta de você. E ele está responsável em te instruir em todo aquele trabalho que você não sabe fazer. É sua primeira semana na empresa, você não sabe como lidar com aquelas ferramentas, você não sabe como agir com aquelas coisas que estão diante de você. Você precisa de alguém que lhe instrua, lhe ensine. Mas ele não foi com a sua cara e ele lhe ensinará tudo errado. E qual vai ser a consequência disso? Quando você aprende errado, você faz errado. Qual é a grande verdade que podemos enxergar nos dias de hoje? É por conta de um ensinamento errado, muitos estão vivendo uma vida errada. Pois parece que estamos pulando etapas. Porque a grande verdade é que os hebreus convertidos a Jesus,
em que o autor diz: vocês permanecem nos princípios elementares e precisam crescer. O que me parece ao olhar para essa geração é que estamos pior do que eles, porque queremos pular esses princípios. E estamos anos e anos na igreja, sem sequer entender coisas que eram para ser básicas para todo cristão. Você quer um exemplo disso? Um dia, dando um estudo bíblico, que tinha 6 pessoas, não foi aqui. 6 pessoas na igreja. E eu fiz uma simples pergunta: a salvação é pela fé ou pelas obras? Foi empate. 3 pelas obras e 3 pela fé. E você olha para um grupo de 6 pessoas, há uma divisão com um tema tão básico como esse. Imagine se nós colocarmos aí 1000 pessoas. Porque a grande verdade é que somos crentes, aceitamos a Jesus, mas a nossa casa não está bem alicerçada. E sabe o que acontece quando a casa não está bem alicerçada? Quando o vento vem, quando a tempestade vem, a casa cai. Porque muitos não suportam as dificuldades. Porque muitos não suportam as lutas. Porque muitos não suportam as perseguições. Porque estão pulando etapas da caminhada com Cristo. Querem viver as bênçãos de Deus, querem viver os milagres de Deus, querem viver uma família próspera, uma casa abençoada, querem receber de Deus coisas grandes, mas não entenderam que para caminhar com Cristo, existem princípios que precisam estar bem estruturados no nosso coração. E nós vivemos uma geração sem qualquer tipo de alicerce na fé, pautadas pelos seus desejos imorais, pelas suas necessidades carnais, pela satisfação do seu próprio ego, ao invés de entregar a sua vida para Cristo e entender aquilo que está vivendo. Porque a grande verdade é que temos uma grande massa de cristãos que aprenderam errado e estão vivendo errado, porque estão preocupados primeiro com o seu próprio prazer, do que em viver o plano e o propósito de Deus. Diga-se comigo: há princípios elementares para a minha vida ser bem-sucedida em Cristo. Sabe, você que pretende ser um médico, um engenheiro, um psicólogo, qual a necessidade que se tem para que você alcance esse sonho ou esse projeto? Estudar e compreender os princípios básicos daquela doutrina ou matéria que você quer exercer. Para tudo na vida é assim, sim ou não? Tudo na vida sempre tem algo que é o básico para que você possa crescer e aumentar em conhecimento, profissionalmente, financeiramente, seja lá qual área da sua vida, no seu próprio casamento, na sua gestão familiar. A grande verdade é que carregamos a vida sem entender aquilo que é princípio, aquilo que é primordial e aquilo que não pode faltar, porque quando a Bíblia diz, o autor aos Hebreus está dizendo, princípios elementares, ele está dizendo, aquilo que sustenta toda a doutrina de Cristo. Aquilo que é fundamental, que sem ela, pela qual o cristianismo não pode existir. E aí ele vai enumerar e ditar cada uma delas. E eu quero durante alguns dias falar sobre esses princípios básicos e elementares que às vezes são esquecidos por nós como cristãos. E se não entendermos que eu preciso estar bem alicerçado nesses princípios básicos, jamais eu alcançaria a profundidade em Deus. Porque a revelação de Deus para nós é gradativa. Deus, ele vai se revelando na medida que caminhamos com Ele. E sabe o que o autor aos Hebreus vai dizer? Dentro dessas matérias que não pode faltar, dos ensinamentos e das doutrinas que não pode deixar de existir no coração de um crente. E ele vai começar dizendo que primeiro é o arrependimento de obras mortas. Eu vou ler todas elas de novo e voltamos aqui na primeira e vamos nos aprofundar um pouco delas. Olha o que o autor vai dizer, quais são essas doutrinas básicas para que eu como cristão tenha alicerce na minha vida, para que quando eu partir desse mundo tenha êxito e gozo com Cristo e possa ouvir do meu Senhor, entre para o gozo do meu Pai.
Como eu devo viver nessa vida? Ele vai dizer, você precisa entender que os princípios, os pilares, Deus tem coisas profundas para nós, amém? Mas nunca chegaremos na profundidade se não entendermos que precisamos do básico. Por que tem gente que vive 30 anos na igreja e não experimenta algo de Deus? Porque não consegue entender o básico. Porque não está pronto, não abre o seu coração para receber aquilo que vai ser o alicerce da sua vida. Busca a Deus pelas suas necessidades, ou por aquilo que quer ou deseja. Mas o autor vai dizer o que nós precisamos de ter como pilar, como fundamental na vida cristã: arrependimento de obras mortas, fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Talvez desses temas, um ou outro você possa entender, mas alguns você ainda deve ter muitas dúvidas, ou sequer nem parou para pensar neles. E Deus está dizendo que esses são os ensinamentos básicos e fundamental para um cristão carregar sobre a sua vida. E ele diz primeiro, arrependimento de obras mortas. Deixa eu te dizer uma coisa, não existe cristianismo sem arrependimento. Sabe qual é o problema? A gente confunde remorso com arrependimento, que são duas coisas diferentes. Remorso, você chora pelo que você fez, mas você não muda a sua atitude. Arrependimento gera transformação. Remorso, você olha e diz, eu não devia ter falado isso. Arrependimento, olha e diz, eu jamais vou voltar a falar isso. Remorso, você olha e diz, não era para eu ter agido assim. Arrependimento, você diz, jamais eu vou agir assim. Porque arrependimento gera transformação. Mas nós precisamos entender o que é arrependimento. Arrependimento no original, a palavra que o autor aqui no grego vai usar para arrependimento é metanoia, que quer dizer mudança de mente. O que ele está dizendo é sobre a doutrina básica do cristianismo, o primeiro pilar para você ser um crente bem-sucedido, para você permanecer de pé no meio das lutas, para você chegar no céu e ouvir, bem-vindo ao gozo do meu Pai, é entender que não existe cristianismo sem arrependimento, é entender que não existe cristianismo sem mudança de mente. Qual foi a primeira pregação de Jesus? Jesus iniciou seu ministério, qual foi a primeira pregação dele? Ele não deu início às suas pregações com parábolas, ele não deu início às suas pregações com ensinamentos, ele deu início dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Sabe qual é a palavra aqui que Jesus está usando? Arrependei-vos, metanoia, mude de mente. O que Jesus chegou pregando é, mudem as suas formas de pensar, porque o reino de Deus está chegando. E tem pessoas que estão 20, 30, 50 anos na igreja, mas não abrem mão do seu pensamento pecaminoso, não abrem mão do seu orgulho, não abrem mão da sua razão. Deus está dizendo que a base para uma vida com Cristo é ter a disposição de mudar a sua mente. Não, pastor, eu nasci assim, vou morrer assim, só falta cantar Gabriela. Não. Deus nos chama para que nós venhamos mudar a nossa forma de pensar. É tão importante compreender isso nos dias em que nós vivemos, pois nós vivemos em uma geração que supostamente aceitam a Jesus, mas vive uma vida inteira pautadas na sua maneira de ser e na sua maneira de pensar, e não abre o coração para que o Espírito Santo trabalhe em suas mentes. Provérbio vai dizer, como você pensa, você é. Não existe maneira de começar uma vida com Jesus se não tiver a disposição de mudar a mente e a forma de pensar. E sabe o que é interessante? É que o autor aos Hebreus coloca na frente da fé o arrependimento. Porque sabe qual é a grande verdade? Que não existe fé no ego, não existe fé na razão humana.
Se eu antes não estiver disposto a mudar a minha mente, jamais eu terei fé. Se eu não estiver disposto a antes mudar a minha forma de pensar, dificilmente eu terei fé. Porque é preciso haver uma transformação na minha forma de pensar para que a fé floresça dentro de mim. O autor aos Hebreus, ou melhor, Paulo aos Romanos, vai dizer no capítulo 12, no verso 2, na versão fácil de ler: não sejam mais moldados por esse mundo, mas pela nova maneira de vocês pensarem, vivam uma vida diferente, então vão descobrir a vontade de Deus para vocês, isso é, o que é bom, agradável a Ele e perfeito. Não vos conformeis com esse mundo, não sejam moldados pelo sistema, não tenham o mundo como padrão dos seus pensamentos, não tenha o que as escolas ensinam como padrão dos seus pensamentos, não tenha o que a política diz como padrão para os seus pensamentos, tenha a palavra de Deus como padrão para a sua vida, não se amolde ao sistema do mundo, mas transforme a sua maneira de pensar. Porque quando você muda a sua maneira de pensar, você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! E é muito difícil, como cristãos, mudarmos a nossa maneira de pensar. Porque existem coisas que são impregnadas em nós, são implantadas em nós, e crescemos com isso, e carregamos isso como bagagens, ou até mesmo como tesouros para nós. E às vezes é necessário abrirmos mão. Paulo vai dizer isso, tudo aquilo que eu tinha para mim como ganho, tudo que para mim era valioso. Paulo está falando do seu conhecimento, Paulo está falando do seu fariseado. Paulo era fariseu, Paulo estudava aos pés de Gamaliel. Ele está dizendo, tudo que eu aprendi, tudo que eu tinha, tudo que para mim era razão, tudo que para mim era o certo, tudo para mim que eu dizia, não é isso que eu tenho que fazer, agora para mim não vale de nada, eu considero como esterco. Será que você tem coragem? Entenda isso. Isso é um princípio básico da fé cristã. Se você não entender que a sua mente tem que ser transformada, jamais você viverá o profundo de Deus na sua vida. Será que eu teria coragem de chegar para Jesus e dizer, Jesus, pode fazer tudo aquilo que eu tenho como certo e me ensine a sua palavra como ela é? Porque nós chegamos para Jesus cheio de razões, cheio de construções neurais, mentais, que foram adquiridas com o decorrer da vida, e não abrimos mão delas de maneira nenhuma, pois elas são tudo que temos. Só que deixa eu te dizer uma coisa, quando você deixa que o Espírito trabalhe na sua mente, você viverá algo novo de Deus e começará a olhar para esse mundo na perspectiva de Deus, e não na sua perspectiva. Por que que Paulo diz que o espiritual discerne tudo, mas ninguém discerne ele? Porque o espiritual não pensa com o padrão do mundo, o espiritual pensa com a mente de Deus. O espiritual não pensa com a mente desse mundo, o espiritual pensa com o Espírito Santo de Deus guiando a sua vida. Não vamos chegar muito longe se não voltarmos aqui no princípio. Não, pastor, eu aprendi assim, vou morrer assim, vai ser assim para o resto da vida. Não, pastor, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, meu pastor me ensinou assim, a vida me ensinou assim, a escola me ensinou assim. E às vezes estamos carregando ego, orgulho, religiosidade, ao invés de mudarmos a nossa mente pela palavra de Deus. Se a gente não voltar aqui no princípio elementar, no beabá do cristianismo, porque é isso que a Bíblia está dizendo, que essas doutrinas aqui faladas é o beabá do cristianismo, é o beabá do cristão. É por aqui que começamos, é aqui que é o básico. Se eu não estiver disposto a mudar a minha mente, jamais viverei coisas profundas em Deus. Paulo vai dizer em Efésios 4:23, vocês foram ensinados a viver com um espírito novo e com uma nova maneira de pensar. Qual é o padrão do mundo? É que você precisa estar nos primeiros lugares. Qual é o padrão do mundo? É que você sempre precisa ser o melhor. Qual é o padrão do mundo? É que não há problema viver uma vida de pecado. Só que o Evangelho, ele vai na contramão desse mundo.
O Evangelho olha para nós e diga: você acha que é grande? Considere-se o menor. Você quer ser o primeiro? Se prepare para ser o último. Você quer vir me seguir? Renuncia a sua vontade, carrega a sua cruz. Se tem uma certeza que alguém que carrega a cruz tem, é que vai morrer. Sim ou não? O camarada não carregava a cruz pensando: não, milagre vai acontecer, eu vou sair daqui. Não, a única certeza que ele tinha: eu estou indo morrer. O que Jesus está dizendo: pegue a sua cruz aí, tenha certeza que você vai morrer. Morrer para você mesmo. Morrer para a sua vontade. Morrer para o seu ego. E viver para Cristo. Você pode não querer dar ouvido àquilo que eu estou ministrando aqui essa noite. Mas a grande verdade é que esse é o beabá para que um dia, quando partirmos desse mundo, estejamos prontos para nos encontrar com Cristo. Porque a grande verdade é que o Espírito Santo não arromba o coração de ninguém. Ele jamais vai arrombar o seu coração. Pelo contrário, ele sempre vai estar batendo na porta, dizendo: eu quero entrar. Mas cabe a você escolher ou decidir: ou eu mudo a minha mente, a minha forma de pensar para viver uma vida com Deus e receber pela fé a minha salvação, ou eu vivo com os prazeres desse mundo e aceito a condenação para depois da morte. Porque uma das matérias básicas do cristianismo é o juízo eterno, coisa que já ninguém se prega mais. Quando você liga o YouTube, encontra alguém falando sobre o juízo de Deus. Falamos de prosperidade, bênçãos e milagres. Falamos que somos importantes demais a ponto de Jesus morrer por nós. Mas não entendemos que na verdade éramos devedores e Cristo pagou a dívida para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Isso é maravilhoso, querido. Quantos entendem isso? O autor fala que devemos mudar nossos pensamentos com relação às nossas obras mortas. O que seria essas obras mortas? Se eu sei que arrependimento é mudança de pensamento, amém? Metanoia. Arrepender-se é mudar a forma de pensar, é mudar a minha forma de viver, porque como eu penso assim eu sou. Se arrependimento é eu transformar a minha mente, com que e com relação a que eu devo transformar a minha mente? O autor vai dizer, com relação às obras mortas. Mas o que seriam essas obras mortas? Na versão ampliada expressa bem o sentido desse texto. Capítulo 6, versículo 1, na versão ampliada diz: colocando os fundamentos de arrependimento e abandono de obras mortas, formalismo morto. Ele expressa bem, o sentido da palavra. Formalismo quer dizer apego excessivo à formalidade, à etiqueta, observância das normas estabelecidas, respeito excessivo pelas convenções sociais. Olha que interessante o que a Bíblia está dizendo. Uma das bases da vida cristã é eu mudar a minha forma de pensar com relação a mim mesmo, aquilo que eu faço, ao formalismo que eu vivo, a uma vida excessiva pautada por regras e não pela vida na fé em Cristo Jesus. Uma vida olhando para mim mesmo e achando que eu sou capaz de ser bom o bastante para alcançar o céu. Na versão viva, esse mesmo versículo vai dizer: não precisamos falar mais acerca da insensatez de alguém tentar salvar-se por ser bom. Obras mortas. Na versão a mensagem, virar as costas para a salvação da autoajuda. Obras mortas. Nós, quando olhamos para a Bíblia, vemos que o autor aos Hebreus, o que de fato ele está combatendo é justamente aquilo que todo homem carrega consigo, algo chamado merecimento. Todos nós pautamos a nossa vida no merecimento, sim ou não? Quando algo ruim acontece, você se pergunta: o que eu fiz para merecer isso? Sim ou não? Quando algo bom acontece, você olha para a sua vida e diz: uau, eu estou, como diz no Brasil, por cima da carne seca, estou muito abençoado. Você começa a achar que você está bom demais para receber isso. A nossa vida é pautada por merecimento. Na escola você só passa
Se você estudar e tirar uma nota boa na prova, sim ou não? Isso fala de merecimento. Você se esforçou para isso, você lutou para isso, você estudou para isso. Quando você era criança, você queria comer um chocolate, e sua mãe dizia, só vai comer o chocolate depois que almoçar tudo. E você coloca isso como pauta para a sua vida e diz, não, se eu fizer alguma coisa para merecer, eu vou receber o prêmio. Se eu não fizer alguma coisa para merecer, eu não vou receber o prêmio. Todo ser humano pauta a sua vida no merecimento. Isso é inevitável. Só que aí a gente vem e aceita Jesus e precisamos estar dispostos a mudar a mente. Entender que nada na nossa vida mais é pautado pelo merecimento. Nada mais na nossa vida é pautado pelo merecimento. Não adianta formalismo, não adianta religiosidade, não adianta autoajuda. Não adianta olhar para Deus e dizer, Senhor, eu sou bom o suficiente. Deixa eu te dizer uma coisa, as bênçãos de Deus não provam que Deus está aprovando você. Da mesma maneira que o castigo de Deus não representa, ou melhor, que o sofrimento não representa castigo de Deus para você. Porque Deus nunca move na vida de alguém por meio do merecimento. Deus nunca move na vida de alguém por meio do mérito ou demérito. Deus não vai olhar para você e dizer, ele merece, que bonitinho, eu vou dar para ele. Essa aqui não merece, eu não vou dar nada para ela. Não, Deus não age assim. Deus olhou para o povo no deserto, nenhum deles merecia a bênção de Deus. E Deus todo dia mandava pão para aquele povo. E o que é que Deus recebia? Murmuração, reclamação. Deus não deixava o sapato estragar, a roupa ficar velha. E o que é que Deus recebia? Rebelião. Deus não estava aprovando aquele povo. Deus não estava se agradando daquele povo. Mas Deus não deixou de abençoá-los. Em contrapartida, você olha para Jó, em que o próprio Deus olha e diz, não há homem reto e íntegro como ele. E vive uma vida de sofrimento e desgraça. Os que mereciam punição recebem sustento e provisão. E os que recebiam a bênção de Deus pela sua justiça, recebem provação e luta. Será que nós estamos vivendo a nossa vida pautada pelo merecimento? Isso é a base do cristianismo. Eu preciso mudar a minha mente e entender que a minha vida precisa caminhar pela fé. Pela fé na pessoa de Cristo Jesus. Não com autoajuda. Não com palavras coach, não, isso não vai te levar para o céu, querido. Isso pode até te fazer ser bem sucedido aqui na terra, pode até te fazer ter um bom emprego, uma conta bancária gorda no banco, mas isso não te levará para o céu. O que te levará para o céu é você estar disposto a olhar e dizer, eu vou mudar a minha mente, eu vou abrir mão desse mundo para viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia! Jamais temos a capacidade própria de alcançar a salvação por nós mesmos, pois a autossuficiência nos levará para a morte. Jesus deixou isso bem claro com o fariseu publicano. O fariseu dizia, Senhor, eu sou crente. Eu sou mais crente que esse camarada que está aqui. Eu jejuo toda semana, eu oro, dou dízimo, dizimista fiel. Não sou igual a esse aqui não. Quantas vezes a gente faz assim para Deus? Quantas vezes a gente olha para o próximo e diz, não, eu estou orando, estou buscando. E aí você se revolta quando alguém recebe a bênção e você não recebe. Deixa eu te dizer uma coisa. Tudo que Jesus nos prometeu. É claro, eu não sou incoerente de dizer que nesse mundo não tem bênçãos de Deus para nós, porque Ele prometeu essas bênçãos. Mas essas bênçãos são como provisões para cada dia suportarmos as lutas e as dificuldades desse mundo. Porque Ele disse que no mundo teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Quantos entendem isso? Neste mundo não há nada de bom. O próprio Jesus, quando chamaram Ele de bom em Marcos 10:18, Ele diz, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Por que Jesus está dizendo isso? Porque Ele está em carne. Ele está no corpo humano e Ele reconhece que no corpo humano não há nada de bom. Jesus foi tentado. Jesus passou por tentação e por privações. Jesus passou por dificuldades nesse mundo e Ele está reconhecendo, não há como ser bom
com uma carne como essa, com um corpo como esse. Paulo dizia: quem me livrará desse corpo de morte? O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero sempre estou fazendo. Não há como ser bom. Reconheça isso e viva o melhor de Deus para você. Mude o seu pensamento. Pois qual é a importância do arrependimento? Se arrepender-se é mudar a forma de pensar. Com relação ao meu legalismo, com relação à minha religiosidade, com relação ao merecimento. Porque entenda uma coisa. Alguém aqui já estudou religiões? Basta você estudar religiões e você verá que todas elas são pautadas pelo merecimento. Todas as religiões do mundo são pautadas pelo merecimento. Islamismo, budismo, judaísmo, hinduísmo. Todas elas, se você é bom, você recebe a recompensa. Se você é mau, você não recebe. Há uma balança. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? O Evangelho, se é que podemos chamar de religião, é a única religião que não é pautada pelo merecimento. É pautada por aquilo que Jesus fez e por aquilo que Jesus é. Que a grande verdade é que ninguém vai merecer, mas ainda assim, muitos estarão com Ele na glória para sempre. Aleluia. E qual é a importância do arrependimento? O arrependimento é fundamental, pois através dele mudamos de direção. Quando você para e reflete: espera lá, eu estou fazendo errado, e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua mente, muda a sua forma de pensar, você começa a seguir na direção correta. Os irmãos entendem que isso é algo básico para a vida cristã. E por que eu estou falando isso? Porque eu já conheci crentes de anos, preso a dogmas, presos à religião, preso àquilo que carregam, que aprenderam com o seu convívio familiar, com as doutrinas pregadas a ele, e muitas das vezes distorcidas. E precisamos estar prontos a mudar a nossa forma de pensar. Jesus combateu isso. Em Mateus 9,17, contra os fariseus, ele disse: não se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Sabe para quem Jesus está falando isso? Para o fariseu, que questionou ele diversas vezes. E ele vai dizer: olha, não se deita vinho novo em odre velho. Porque o vinho novo, quando fermenta, o odre velho se arrebenta. Até rimou, né? Jesus está falando dos fariseus: vocês que são velhos, mente velha, doutrina velha, pensamento velho, preso a dogma, preso à religião, preso à autossuficiência, preso ao egoísmo, ao egocentrismo, jamais conseguirão receber o meu evangelho, que é representado aqui pelo vinho. Pois quando eu derramar sobre vocês, ele vai se perder, porque vocês não suportam, vocês não conseguem suportar isso. Já viu aquele crente que todo mundo vai para o inferno menos ele? Não entendeu o evangelho. Porque sabe qual é a verdade? Nós deveríamos ter o desejo que todos na verdade fossem salvos. Ainda que estivesse numa vida de pecado, o nosso desejo deveria ser pela misericórdia e a graça de Deus sobre a vida daquela pessoa. Mas temos o costume de apontar e julgar as pessoas por conta dos seus erros, como se nós fôssemos perfeitos. Ei, mude a sua forma de pensar. Só consegue viver o evangelho de forma plena aqueles que são transformados. Pois a Bíblia diz: não se pode deitar vinho novo em odres velhos, porque eles se rompem, mas se torna vinho novo em odres novos. Em algumas traduções, ou no original, renovados por água e azeite. Deus está nos chamando à transformação de vida, à mudança de mente, a começarmos a pensar de acordo com a palavra de Deus, não pautados no merecimento, não pautados naquilo que fazemos ou naquilo que podemos, pois na verdade toda a nossa vida depende de Deus e para Ele nós vivemos. Paulo vai dizer aos Gálatas capítulo 3, versículo 1 a 3: ó Gálatas insensato, quem vos afeitiçou? Ora,
Não foi diante dos vossos olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero tão somente que me respondais: foi por intermédio da prática da lei que recebeste o Espírito Santo, ou pela fé naquilo que ouviste? Estais tão enlouquecidos assim, a ponto de, tendo começado pelo Espírito de Deus, está desejando agora vos aperfeiçoar por meio do mero esforço humano? Gálatas capítulo 3, da versão King James. Paulo está dizendo: vocês estão malucos, vocês estão enlouquecendo. Começaram buscando o Espírito Santo de Deus pela fé, começaram crendo que vocês não podiam nada, e que o Espírito é que dava força a vocês, e agora no meio do caminho estão começando a achar que vocês são bons o suficientes. Vocês estão ficando malucos. Vocês começaram bem, dependendo de Deus, buscando a Deus, dizendo que não eram nada sem Ele, tendo fé na palavra dEle. Agora estão achando que podem conseguir pelo mero esforço. Quantos são assim? Começa: Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, eu não tenho nada. Deus começa a usar, Deus começa a capacitar, Deus começa a fazer, Deus começa a encher do Espírito, e Ele começa a falar: não, eu sou bom mesmo, eu sou forte mesmo, eu consigo mesmo, eu sou homem de oração, eu jejuo, eu vou à igreja todos os domingos. Paulo está dizendo: ei, vocês estão enlouquecendo, pare com isso. Permaneçam humildes diante dos pés de Jesus e peçam a Ele o seu Espírito, pois só pelo Espírito podemos vencer. Jamais poderemos vencer sem a presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida. Por isso precisamos nos arrepender das nossas obras mortas, das nossas obras inúteis, mudarmos o nosso pensamento em direção à palavra de Deus. Começar a reconhecer que precisamos de Deus para tudo, pois assim viveremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Quantos querem experimentar isso? Amém? Porque o Evangelho para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Para muitos, talvez, eu e minha casa estamos aqui de pé, é loucura, mas para nós é poder de Deus. Pois eu quero declarar como Paulo, que é nas minhas fraquezas que eu me glorio, pois assim se revela o poder de Deus em mim. Pois de mim mesmo jamais estaria aqui, mas o Espírito Santo nos coloca de pé a cada dia para prosseguirmos. E esse mesmo Espírito está sobre a sua vida, esse mesmo Espírito está sobre a sua casa. Quando você estiver fraco, aí é que sim você está forte. Pois Ele é a força que precisamos. Não se importe o que as pessoas digam ou pensem, eles não vão te entender. Pois o mundo não entende aqueles que são espirituais. Não se importe o que as pessoas vão falar, não se importe o que vão pensar de você, o que a sua casa vai pensar de você, o que a sua família, o que os seus vizinhos vão pensar de você. Continue vivendo uma vida na dependência de Deus, e você verá o quão grande Deus é sobre a sua vida. Aleluia. Aleluia. Eu estive pregando ontem no posto partido, justamente em Hebreus, quando o autor aos Hebreus vai dizer aqueles que nós não somos daqueles que desistem para a perdição, mas daqueles que vivem pela fé. Você pode bater no peito e dizer: eu não sou daqueles que desistem. Você pode fazer isso, bater no peito e dizer: eu não sou daqueles que desistem. Amém? Você não vai desistir, querido, porque é na sua fraqueza que Deus revela o seu poder. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Eu queria que você nessa noite desse um passo de fé.
Que você colocasse nessa noite a sua vida diante do altar de Deus, dizendo: Senhor, se for preciso eu volto lá atrás. Se for preciso eu volto lá no começo. Mas eu quero crescer em Ti, Senhor, e viver o sobrenatural do Senhor na minha vida. Que às vezes estamos tão apegados àquilo que somos ou àquilo que temos, que não temos a coragem de voltar lá atrás. Não temos a coragem de retroceder e dizer: Senhor, talvez eu tenha errado em algum momento no caminho, eu vou voltar. Sabe quando você está regando o seu jardim? De repente a água para de fluir, você olha, a mangueira dobrou, e não sai mais água de lá. O que você tem que fazer? Você tem que largar a mangueira e ir lá onde ela está dobrada e consertar o que está errado. Que enquanto você ficar aqui, não, eu não recuo, eu não volto atrás, a minha posição, quem eu sou, o que eu tenho, você vai segurar a mangueira e não vai sair água. Deus está dizendo: você tem que ir lá e tirar a dobra que ficou lá atrás, para que o meu Espírito continue fluindo sobre a sua vida. Você tem que voltar lá e tirar a dobra, para que o meu Espírito venha se manifestar como nunca antes sobre a sua casa. Por isso Deus colocou essa palavra no meu coração, para nós que estamos aqui, e para aqueles que vão ouvir ainda essa mensagem, pelo YouTube, aonde estiverem. Às vezes é necessário nós voltarmos no princípio, para podermos viver algo novo de Deus. E o primeiro pilar é mudar o pensamento, é arrependimento das obras mortas, daquilo que não nos ajuda em nada, da religião, do legalismo, da autossuficiência, e colocar a nossa vida na dependência de Cristo. Aí no seu lugar desse passo com Cristo, diga: Senhor, eu quero crescer, eu quero viver algo novo, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero ver mais daquilo que ainda eu vi até a minha vida no dia de hoje. Eu quero mergulhar nas águas do Teu Espírito, eu quero compreender os Teus mistérios, eu quero ver a Tua glória. Eu quero que meus filhos vejam a Tua glória, eu quero que a minha casa veja a Tua glória, eu quero que no meu casamento a Tua glória se manifeste. Pois o Espírito Santo está fluindo nesse lugar, aleluia. Pai, eu quero nessa noite orar pela Tua igreja, eu quero orar pela vida do Teu povo, ó Pai. Eu quero pedir que o Teu Espírito venha sobre nós, trazendo renovo, fortalecimento, refrigério, sustento para nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, a ter os nossos pensamentos e a nossa mente transformado pelo poder do Evangelho, que nós não venhamos nos apegar, Senhor, a religião, a cultura, a tradição, que nós não venhamos nos apegar, ó Pai, a ensinamentos errados que recebemos lá atrás, que nós não venhamos nos apegar àquilo que nos afasta do Senhor, mas que nós venhamos mudar a nossa mente e nos arrepender das nossas obras mortas, para que o Teu Espírito se manifeste em nós e para que possamos viver em águas profundas. Aleluia! E que a Tua glória se manifeste sobre a Sua igreja, e venhamos experimentar o novo do Senhor, nesse ano de 2024, nesse ano de consolidação. Por isso, ó Pai, que possamos estar consolidados no Senhor, por meio de cada um desses alicerces que vamos estar falando, que são princípios elementares, fundamentais, para a nossa vida cristã, em nome de Jesus. E só você que crê que Deus é bom, aplauda Ele bem forte.